Fahrenheit 451 é este livro futurista do escritor estadunidense Ray Bradbury, falecido aos 91 anos em 2012. Esse livro foi publicado na década de 1950, em meio à Guerra Fria, aquela famigerada tensão geopolítica entre a União Soviética, os Estados Unidos e os aliados de parte a parte, ocorrida exatamente após a Segunda Grande Guerra Mundial. Essa obra, essa distopia, projetava à época uma realidade para os anos 1990. Vejam só, hein? Então este é mais um livro da minha websérie Livros que Moram em Nós. Fahrenheit 451 mora em mim, por muitas razões. O livro já começa com um conceito explicativo para o seu título. Está assim logo na folha de rosto. Fahrenheit 451. A temperatura em que o papel do livro pega fogo e queima. Referindo-se, claro, à unidade de medida de temperatura proposta pelo físico alemão-polonês Daniel Fahrenheit, que, tome nota, foi também o inventor do termômetro de mercúrio. Bem, nessa história, os bombeiros, em vez de apagar incêndio, queimam livros. Os carros dos bombeiros, em vez de carregarem água, carregam querosene. Os livros eram proibidos, pois, segundo a ideologia do Estado, as pessoas se tornavam infelizes, já que os livros as faziam pensar. Assim como incentivavam a população ao fanatismo pelas telas das TVs, aliás, sempre gigantes. Uma metáfora bem provocante, né? Na verdade, a alienação permitia que não percebessem exatamente a guerra que acontecia paralelamente àquela situação toda. Os alarmes dos quartéis são sempre acionados a cada evidência de que haja livros em algum lugar. Fosse uma casa, fossem bibliotecas, livrarias. A obra é composta de 3 capítulos. Em A Lareira e a Salamandra, o personagem Guy Montag é um bombeiro eficaz, dedicado e muito orgulhoso do seu trabalho. É um dos melhores na arte e na técnica incendiária. Um belo dia ele conhece Clarice, uma vizinha, por meio da qual começa a perceber o mundo com outros olhos. Por exemplo, a futilidade nas pessoas consumirem horas e horas, dias às vezes, dias e dias na frente de telas imensas de TV, que parecem engoli-las, enquanto, na verdade, isso é que contribuía para a infelicidade. Assim como também as faziam insensíveis ao mundo real, aos sentimentos, ao padecimento alheios. Não demora e ele se autoavalia, se permite conferir se realmente os livros eram ali de fato tão danosos como pregava a ideologia. Um belo dia, ele descobre que Clarice e sua família foram assassinadas pelo governo totalitário. Sob acusação de quê? De serem felizes e questionadores. Montag, arrasado, passa a ver que ele era um cara infeliz. E começa a pensar cada vez mais nos livros. Assim, em cada lugar que queimava livros, levava um consigo e o escondia em casa. Ele queria uma prova empírica de que eles faziam mal, realmente, tendo contato, lendo-os. Porém, o seu chefe descobre e tenta convencê-lo de que realmente os livros não prestam, que só trazem tristeza, desgraça. Mas o bombeiro Montag não se convence. A Peneira e a Areia é o 2º capítulo. Montag procura um professor, o Sr. Faber, para ajudá-lo a interpretar, a compreender os livros. O bombeiro resolve devolver um dos livros subtraídos por ele, como havia combinado, na verdade, como havia determinado o comandante do quartel, o Sr. Beach, e ele devolve e o comandante arremessa na lata do lixo. Então, nesse momento, o comandante o convida para uma partida de baralho com o grupamento. Na verdade, a ideia era provocar
Montague o tempo todo, citando trechos de livros clássicos e perguntando a ele sua opinião. Irritando até, na verdade, irritando com a intencionalidade de fazer com que ele se traísse e falasse dos livros que ele estoca, que ele guarda em casa. Nesse momento toca o alarme para mais uma das tantas ações incendiárias, e aí vão todos para o endereço. Montague é surpreendido quando chega lá, pois a casa é a sua. A denúncia acerca dos livros havia sido feita por sua esposa, Adelaide, que se evade em um táxi assim que eles chegam. O brilho incendiário, o terceiro capítulo. O comandante entrega então um lança-chamas para Montague e determina que incendeie sua própria casa. E no final ele seria preso. Então, não restando outra saída, entram e ele queima os livros e queima a própria casa. Tem uma passagem muito bonita, são muitas as bonitas, né? Aqui na página 132, que ele diz assim: todos devem deixar algo para trás quando morrem, dizia meu avô. Um filho, um livro, um quadro, uma casa, ou parede construída, um par de sapatos, ou um jardim. Algo que sua mão tenha tocado, de algum modo, para que sua alma tenha para onde ir quando você morrer. E quando as pessoas olharem para aquela árvore, ou aquela flor que você plantou, você estará ali. Não importa o que você faça, dizia ele. Desde que você transforme alguma coisa do jeito que era antes de você tocá-la, em algo que é como você depois que as suas mãos passaram por ela. A diferença entre o homem, que apenas apara a grama, e um verdadeiro jardineiro está no toque. O aparador de grama podia muito bem não ter estado ali. O jardineiro estará lá durante toda uma vida. E aí, enquanto a casa e os livros pegam fogo, o bombeiro, com o lança-chamas em mão, incinera seu chefe. E em seguida atinge a tropa e foge. Numa longa fuga ele encontra um grupo de ex-professores de renomadas universidades que agora são andarilhos, fugitivos, que vivem escondidos à margem de um rio e que o acolhe e cuja ocupação é ler livros e guardá-los nas memórias e depois eles mesmos incinerá-los para quando aquele pesadelo tiver fim, eles os reescrevessem. Cada livro era um homem, cada homem era um livro. E o que pode ter acontecido a partir daí? Só lendo Fahrenheit 451. Mas assim, a projeção de um mundo onde quem lê, quem pensa, quem forma opinião é perseguido e socialmente excluído, uma metáfora em que se queimam livros e onde os livros se abrigam, onde as pessoas não circulam nas ruas, pois a razão de estarem vivas é a programação da TV. E pensar na nossa atualidade, nas redes sociais, nas suas fake news, esse cenário precisa nos atemorizar sempre. Nos assombra sempre, desde 1950. Fahrenheit 451 é um livro que mora em mim. Quais livros moram em você? Diz aqui nos comentários. Até a próxima.